Maletas que van y vienen, suben y bajan, se adueñan de las aceras y pasean por las adoquinadas calles. Son las grandes protagonistas de los históricos barrios de la capital portuguesa. Forman parte de su paisaje y de los sonidos del vecindario. El traqueteo de sus ruedines, como un despertador, marca el comienzo del día en Alfama. Já nada parece, como dizia o cantor. Quanto mais vibrante o dia, mais sinto que se esvazia, menos ouço o seu rumor. A lo lejos, sobre el Tajo, la foto de siempre. Una hermosa vista de postal. Por fuera, Alfama se exhibe majestuosa. Por dentro parece faltarle algo. Muchos de estos barrios lisboetas han sido restaurados y lucen ahora más bonitos que nunca. Pero poco a poco empiezan a perder su alma. Dediquei-lhe dos meus fados, que é o único que sei. Alfama es un antiguo barrio de pescadores, cuna del fado. Antes una vecindad pobre, en ocasiones marginal, con casas desconchadas, pero desde hace unos años se ha ido transformando hasta convertirse en uno de los lugares más turísticos de Portugal. Un típico barrio lisboeta, con sus laberínticas callejuelas, su tranvía o el eléctrico, como le llaman por aquí, la ropa tendida en los balcones y el olor a sardinas asadas. Una barriada repleta de cuestas, de escaleras, de empinadas calles y de hermosos miradores. Pero ¿dónde están los portugueses? Vai se transformar, está no caminho da transformação de bairro fantasma, de bairro sem pessoas, de bairro sem moradores, ou bairro com apartamentos de luxo ou condomínios fechados de luxo. Os preços para a habitação dispararam, os seus moradores estão a ser expulsos para as periferias, para os subúrbios, e está a perder-se a rede de contactos, a rede social que existia entre vizinhos no bairro. E como se perde essa rede, também se perde a memória e a identidade no bairro. E essas pessoas mais idosas que foram despejadas, ou que estão a ser e estão em risco de despejo, são as que mais sofrem com isto. Él es Antonio, un portugués de los que cada vez se ven menos por aquí. Tiene 71 años y vive en esta vieja casa, en pleno centro de Alfama. Después de que el trabajo le apartara un tiempo de su barrio, Antonio regresó hace 14 años. Aquí se reencontró con sus antiguos amigos, sus rincones de la infancia, y sintió que por fin había vuelto a casa. Pero un día recibió una noticia que le rompió su rutina y le trastocó la vida. Em 2016, o novo dono do prédio mandou-me uma ordem de despejo através do balcão de arrendamento, que é uma coisa fictícia para despejar as pessoas, que é a chamada Lei Cristas. E ao receber essa ordem de despejo do balcão de arrendamento, tive durante 15 dias de arranjar uma advogada oficiosa. Tive que recorrer à Segurança Social e neste momento tenho o caso ainda em tribunal. Hace un par de años a Antonio le subieron el alquiler de 50 euros al mes a 280. Con su pensión de 600 euros pudo seguir pagando, pero ya no le quieren renovar el contrato, algo que pueden hacer por la ley Cristas, llamada así por la antigua ministra Assunção Cristas, que la puso en marcha. Então, no caso do meu prédio, 4 pessoas foram despejadas.
porque entretanto também, porque na altura não pagavam já a renda de casa, porque há muitas casas que as pessoas foram corridas, foram despejadas porque não pagavam a renda de casa, deixaram de pagar. Que é uma lei que desde 2012, há meia década para cá, liberalizou totalmente o valor das rendas e permitiu que as rendas, portanto, os valores do arrendamento urbano disparassem e subissem muito. Permitiu aos senhorios, finalmente, retirar pessoas que estavam há muitos anos com rendas muito baixas em edifícios para depois fazer o processo de reabilitação dos edifícios e pô-los outra vez no mercado. Não é um despejo com polícia, mas é um despejo de qualquer forma porque as pessoas não queriam sair e foram obrigadas a sair. Eu, por exemplo, conheci algumas pessoas que entraram mesmo em pânico. E algumas tiveram que ir para o hospital, com problemas de nervos, não é? Uma pessoa de repente é obrigada a sair de casa e põem-lhe as coisas no meio da rua, não é? Como se chama em português, põem os tarecos na rua. É difícil para uma pessoa encarar. No meu caso, por acaso, tive o apoio de muita gente. Me forçaram a que eu não saias, e mantive-me apoiado, senão eu também tinha desistido, não é? Ao longo destes anos todos tenho sofrido bullying, porque desde-me ir mudarem a casa, a fazerem barulho, a provocarem imenso pó e ruídos, eu tenho sofrido tudo, un poco. Lo llaman bullying inmobiliario. El inquilino sufre todo tipo de acoso para que deje la casa. Lisboa, ai, Lisboa, the sorrow of your days. Gentrificación es otra palabra que empieza a sonar por estos barrios, en este caso muy relacionada con el turismo, aunque muchos turistas no sepan qué quiere decir. ¿Sabes qué quiere decir gentrificación? No. Ahora mismo no. Gentrification? Yes, I do. We have the same word the same problem in cities in the United States, yes. É um processo que diz respeito à substituição social de grupos no território, ou seja, saem os grupos mais pobres para entrarem os mais ricos. Os grupos mais pobres, quando saem, são expulsos. Porque nem as pessoas, não é uma gentrificação normal em que as pessoas com mais dinheiro já têm direito a viver aqui. Não, ninguém está protegido porque os contratos simplesmente não são renovados para os prédios serem vendidos ou para serem transformados em alojamento turístico. Alguns autores até lhe chamam super gentrificação, porque na verdade tem que ver com investimento imobiliário, com especulação e com gentrificação também turística. Não sabia, alegria. Não sabia, alegria contamina, obrigado a vida nova, luz me guia. Hoje em dia tudo para mim é magia, dia, noite e dia. A tua companhia fascina, que me inspira e me motiva. Desculpa a vida, não hoje assim tão vazia como te fazia. Portugal está de moda. Vibrante, colorida, restaurada, más internacional que nunca. Renacida y con un inesperado brillo después de haber sido castigada durante la crisis económica de 2008. Pedro Lomba formaba parte del equipo de gobierno en aquellos años grises. Portugal precisava de lentamente recuperar a confiança e para isso precisou de cumprir um programa, aquele programa da Troika, precisou de ser muito rigoroso no cumprimento desse programa e depois de lançar medidas, várias medidas no reforço da economia, que era uma economia muito frágil. Andar por Lisboa durante muitos anos era encontrar prédios velhos, prédios em mau estado. O que é que se fez naquela altura? Criou-se um programa a que se deu o nome de Vistos Gold. Unos visados que se logran al comprar una casa de más de 500.000 euros. Si se invierte al menos 1 millón de euros en el país,
o se crean más de una decena de empleos. Durante os anos de 2013 e 2014, as receitas geradas pelos vistos Gold foram o principal instrumento de entrada de dinheiro, de riqueza en Portugal. La llegada de inversores extranjeros hizo que las inmobiliarias desempolvaran los carteles de venta de pisos. Chinos, franceses y brasileños fueron los principales clientes. En 2012, finales, pero sobre todo 2013, 14 y 15, el Golden Visa era casi la única demanda o la demanda más importante para salir a la venta de los pisos que de muy buena calidad pero que estaban parados. Ahora la demanda se ha diversificado y la oferta es menor. Se ha comenzado a comprar sobre plano. Se ha agotado y tenemos ya no tenemos muchas cosas para vender porque construir de nuevo tarda mucho y en Portugal, en Lisboa en particular, no se ha construido casi nada durante más de 10 años. A los turistas de paso se les ha unido los que al menos están 6 meses seguidos en Portugal para beneficiarse de rebajas fiscales. Estamos a falar, por exemplo, de muitos pensionistas que têm as suas reformas no seu país de origem. Essas reformas estão isentas de imposto em Portugal. Compran apartamentos y los días que no están los alquilan a turistas. Un régimen fiscal para los residentes no habituales del que se benefician también muchos famosos y los dueños de grandes fortunas. Exige que se tornem residentes fiscais em Portugal, portanto passem aqui a maior parte do seu tempo, deixem de estar no país deles, tragam a sua família muitas vezes, tragam a sua atividade profissional e se instalem em Portugal. E é um programa que lhes dá uma isenção, em geral, de imposto sobre a renda das pessoas físicas durante um período de 10 anos. Pero algunos portugueses empiezan a sentirse como ciudadanos de segunda. Ellos sí tienen que pagar todos los impuestos. Quando as pessoas vivem aqui, ainda que não paguem esse imposto, vão, obviamente, pagar imposto sobre o valor acrescentado aqui, no que consomem. Vão indiretamente gerar emprego. El pistoletazo de salida hacia la modernización del país se dio en 1982 con el ingreso en la Unión Europea. A partir de ahí, numerosas citas internacionales con Portugal como protagonista, la Eurocopa, la Capitalidad de la Cultura de Lisboa o la Exposición Universal. Portugal se vistió con sus mejores galas para hacer del turismo su principal motor económico. Foi aqui neste edifício, atrás de nós, que tudo começou. Em 2011 era António Costa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e decidiu que tinha de tomar uma medida importante, dar um sinal político para a recuperação urbanística da cidade. Instalou aqui o seu gabinete, juntamente com a sua equipa, e decidiu que iria fazer do intendente, do lado do intendente e deste bairro do intendente, o exemplo para a recuperação urbanística da cidade velha de Lisboa. Y así, este barrio pasó de ser una de las zonas no recomendables para visitar al reclamo cultural y turístico de la ciudad, antes demonizado por la droga, la prostitución y el paro, y ahora convertido en un barrio de moda. Beneficiou, no fundo, a quem teve dinheiro para comprar um espaço aqui ou para abrir um comércio e teve capacidade, teve resiliência para se aguentar aqui e tirar proveito, tirar lucro dessa onda turística. Abriu esta esplanada, que foi a primeira, do bar Joanas, e logo outras seguiram. Abriu uma outra mais ao fundo, do Café ao Largo, e depois abriu aqui a loja portuguesa, da Vida Portuguesa, e de facto, de 2011 até 2015, as mudanças nesta zona eram quase sentidas mês a mês.
La masiva llegada de turistas también ha sido rápida. A los portugueses casi les ha pillado por sorpresa. Foi muito concentrada, com um ritmo muito acelerado, coisa que em cidades como Barcelona, Londres, Paris, Copenhaga, Veneza se fez num espaço de tempo muito mais longo. Aqui em Lisboa está a fazer-se muito rapidamente, perigosamente rapidamente. O boom começou sensivelmente no final de 2014, princípio de 2015, com os primeiros sintomas de retoma económica, no final da intervenção da Troika, e ao mesmo tempo também com as consequências da Primavera Árabe. Há cerca de 5 anos, Alfama estava completamente diferente e de repente, de ano para ano, a mudança foi sendo muito rápida. Últimos 2 anos, eu reparei que não existe época alta. É turismo para todos os meses, todos os dias. Antonio hace tiempo que ya no se encuentra por la calle con sus vecinos de siempre, sino que cada vez se cruza con gente a la que le es más difícil poner cara, porque apenas se queda unos días en el barrio. En Alfama actualmente se calcula una media de un turista por cada 2 residentes. Lisboa e esta zona não estava preparada para tanto turismo. E, por exemplo, aqui em cima onde eu moro, atualmente, existem mais de 18 alojamentos locais. E há movimento diário de pessoas a entrar e a sair. Quase ninguém se entende qualquer dia, com a continuação, qualquer dia os turistas falam uns com os outros, porque não há portugueses nem lisboetas. Nós portugueses falamos uns com os outros. Se há um dia que eu não apareço de manhã, ficam logo preocupados se me aconteceu alguma coisa. Agora os estrangeiros não, chegam, abrem a porta, dormem, fazem o que quiserem, mas não falam connosco. Falam muito pouco. Só falam connosco quando é para ver as ruas. One of the nice things about anywhere you travel is to be with local people who live in that city, not just tourists everywhere. Sí que es verdad que tiene que ser una trastada, una persona que viva ahí, en un sitio, y que porque venga el turismo, porque venga tal, pues que me tenga que mover de mi casa, o que me incrementen un impuesto, o que me cobren el doble, y yo creo que eso no está muy bien. Me imagino que el día a día tiene que ser un estorbo para ellos, al que trabaja y no vive del turismo. Todos hemos sido turistas y locales. A pesar de ello, es difícil ponerse en la piel del otro. El local anda deprisa de un lado para otro del barrio. El turista le incomoda con toda una serie de vehículos diseñados para ellos. El local quiere montarse en su tranvía. Los turistas abarrotan el vagón. A los turistas les gusta sacar fotos. Los locales odian que les retraten. A pesar de ello, Portugal no ha declarado la guerra al turista, ni siquiera les aborrecen, como ocurre en otros lugares de turismo masivo. Aqui eu fiz muitas entrevistas para o meu estudo e não tive uma única pessoa a dizer-me que a culpa era dos turistas. Isso não se vê. Para muitos habitantes destas ruas de Alfama, o turismo também foi uma oportunidade. O turismo permitiu criar emprego. A Alfama não está contra o turismo, nem está contra os turistas. Tem que haver um equilíbrio e esse equilíbrio não está a existir. Há aqui um desequilíbrio bastante grande na questão das atividades para o turismo e as pessoas, a proteção das pessoas. Francisca soporta a los turistas cuando está en su casa. Es la única propietaria portuguesa en el edificio.
pero otras veces agradece su presencia porque contribuyen a la buena marcha de su negocio. Todos los días Francisca encuentra debajo de su puerta suculentas ofertas de agencias y particulares para que venda su piso. El resto de sus vecinos ya lo ha hecho. Mas eu não vendo. ¿Por qué no vendes? Porque não quero, é meu. No conoce a sus nuevos vecinos, aunque más de una vez le ha tocado llamar a sus puertas para quejarse del ruido. Um está em França, o outro está na Holanda. Eles compraram cá, mas também não estão cá. Têm tudo em... aquelas empresas é que estão alugando as casas. Essas empresas cá por aí. Porque não são os próprios donos, sim, mas têm pessoas a trabalhar para eles alugar as casas. Pero en su restaurante, a pocos metros de la vivienda, Francisca se reconcilia con el turismo. Ellos son sus mejores clientes. Mais caro neste sítio? Mais caro ou mais barato? Eu não sei falar línguas, mas os moços sabem falar e temos uma comunicação muito boa com o cliente, com os turistas. Normalmente vem um ano a seguir se vem ou mandam vir outras pessoas, não tenho o que dizer aos turistas. Rita, Alex y la pequeña Julia se han tenido que ir a vivir a las afueras de Lisboa. Alex vino a Portugal a estudiar su curso de Erasmus y, como a veces ocurre, se enamoró. Por supuesto del país, pero mucho más de Rita, su actual pareja. Cuando era estudiante vivía en el centro, pero ahora los precios han subido mucho, tanto en el centro como en los barrios próximos a las universidades. Yo creo que los Erasmus también tienen un problema ahora, porque para encontrar una habitación es complicadísimo. Yo he visto habitaciones a 400, 500 euros. Yo vivía ya en ese barrio, pero ahora lo veo más arreglado, más jardines, guarderías, o sea, que hay más condiciones para que la gente haga vida en ese barrio. O sea, es como una consecuencia positiva en este sentido para las afueras de la ciudad. Llegué en 2005, que era un momento en el que no había muchos Erasmus, empezaba la fiebre Erasmus, pero en Lisboa no éramos muchos, la verdad. De hecho, incluso cuando preguntaba por qué iba a Lisboa, la gente me decía, ¿Lisboa? ¿Para qué vas a ir a Lisboa? No. Lisboa es ahora un destino muy solicitado por los estudiantes europeos de Erasmus. Coincidiendo con el despertar turístico de este país, la presencia de estudiantes internacionales se ha multiplicado en las calles de las principales ciudades portuguesas. Nós pensamos, nós temos de aproveitar esta mobilidade, nós temos de utilizar esta mobilidade a nosso favor. Se há mais estudantes internacionais no mundo, temos de saber captar estos estudantes internacionales. En el fondo hay una motivación económica muy clara, tanto para las universidades, para recaudar pues lo que son las tasas universitarias, que son mayores para los extranjeros, como para la propia ciudad, ¿no? Super passeio. Un passeio. Un super passeio. Mira que ve. Los estudiantes internacionales traen también nuevos turistas. Sus familiares no pierden la oportunidad de visitar el lugar donde estudian sus hijos, sobrinos o hermanos. Los estudiantes, con su ocio nocturno, también ponen de moda lugares y locales antes olvidados. Hay una expectativa de que muchos propietarios de alquiler vacacional huyan hacia este tipo de alquiler para estudiantes, porque ahora está empezando, después de toda la repercusión pública que ha tenido todo este tema, están empezando a mover sus propiedades para el alquiler de habitaciones de estudiantes. La nueva gallina de los huevos de oro va a ser los apartamentos para estudiantes. Sei quanto tempo passa, esse tempo não nos basta. Em breve vamos nos perder. Antonio va a impedir a toda costa que le saquen de su barrio. No piensa rendirse. A medida que pasan los días, la presión para que abandone el piso es mayor. Así que ha decidido hacer una visita a la asociación donde siempre le han apoyado
para pedirles consejo. Então, Sr. António, olha, está por cá. Tudo Como é isso? As férias foram boas. Antonio le cuenta a María Lourdes que le han cortado la luz y el agua. Su única esperanza es el programa en el que María Lourdes le ha incluido. 100 casas para barrios históricos, un concurso público del ayuntamiento para el que Antonio cumple con todos sus requisitos. Contrato de alquiler de más de 5 años, bajos ingresos y carta de desahucio, pero al que se ha presentado mucha gente. Como tive apoio de várias pessoas, comecei a resistir para não sair de casa enquanto eles não resolvessem o assunto, ou ficar na mesma casa ou ir para outro apartamento. Mas você não fez isso sozinho, Sr. Jorge? Não, exato. Você tem uma série de pessoas. Sim, exato. E veio aqui à associação para com esse objetivo de vamos nos organizar. Claro que o problema é seu. O problema você tem que lutar por ele, você é que tem que dar a cara constantemente para resolver o seu problema. Você vai contar sempre com a nossa associação, com a Associação do Património da População de Alfama. Vai contar comigo também para lhe dar apoio. Mas vamos fazer as coisas por fases, não é? Lourdes! Ela veio à terra! Olha, ela veio à terra! Olha, eu não perdi o jeito, consegui ver que coisa ali! Onde é que estás lá para o Algarve? Estou na minha mãe. Não, estou no Alentejo. Eu estou... Mas não falas alentejano? Nada, acho que Rainha! Estou, e tu também? Nestas filhas. María Lourdes es muy querida en Alfama. Incansable luchadora, comprometida con las causas justas, no se le escapa ninguno de los problemas del barrio, cuya historia conoce al dedillo. La asociación que preside, creada hace 40 años y en la que caben diferentes tendencias políticas, ha mantenido una lucha constante contra los desahucios. Está gira, não está, amigo? Está, e tu, já está resolvido? Eu cá estou, filha. As pessoas estão a ir embora, não estão a poder regressar, não estão a poder alugar casas porque também não há e as que há são muito caras e os apartamentos de luxo, as pessoas não chegam lá, não é? O próprio comércio está a desaparecer, o comércio tradicional está a desaparecer. Son los vecinos de Alfama, ahora convertidos casi en piezas de museo. Muchos de ellos ya no están aquí. Unos desahuciados, otros vendieron sus casas. Manuela teme ser la próxima. Recebi uma intimação que tenho que sair. Porque alegam que tenho que fazer obras profundas e eu que não posso cá ficar, que não conseguem fazer a obra comigo aqui a trabalhar. Manuela tiene dos opciones, recibir una indemnización y quedarse sin trabajo o esperar a que terminen las obras y arriesgarse a que el nuevo propietario le quiera hacer un nuevo contrato y a un precio que pueda pagar. Além de ser o meu posto de trabalho, é sítio onde eu tenho os meus amigos. Alguns dos clientes também são meus amigos. Porque eu, como digo, estou aqui há 45 anos. Se fosse que desse para eu ficar aqui mais um tempinho, enquanto pudesse resolver a minha situação na aposentação e ir trabalhando enquanto a casa tivesse condições para isso, ia aguentando. Estamos a perder o comércio local de proximidade, aquele comércio mais tradicional, a mercearia, o talho, a pastelaria, a padaria, a peixaria, para termos o comércio gourmet, a hamburgueria gourmet, a casa de fados requintada, fina, artificial, perde-se a tasca. El ayuntamiento va a rescatar a las que tengan más de un siglo, tiendas con historia a las que va a otorgar algunos beneficios fiscales, pero la globalización sigue tragándose a los pequeños comercios. Em todos os bairros da cidade de Lisboa houve sempre muitos alfarrabistas, principalmente na parte antiga da cidade, para além dos livros, as livrarias de livros antigos estão a desaparecer na totalidade. Eduardo puede convertirse en el último alfarrabista, como llaman en Portugal a los que venden libros antiguos o usados. Su tienda es de segunda generación. Su padre estaba considerado
como uno de los libreros más antiguos de Lisboa. Los lisboetas están empezando a sentir saudades o nostalgia de aquellos paseos de fin de semana buscando libros curiosos de cualquier género y precio, libros que han pasado de unas manos a otras y que siempre han formado parte de un atractivo escaparate tanto para lisboetas como para turistas. O negócio do livro antigo, que era negócio muito característico da cidade de Lisboa, a tendência é essa, de realmente desaparecer. Los artesanos también están siendo expulsados del centro. Chloé nunca imaginó que podría quedarse sin taller, ya que su propietario tiene varios locales en Lisboa. Pero su contrato, con el que lleva 5 años y por el que paga 800 euros al mes, no se le va a renovar. Encontrar ahora una cosa así es imposible. Estou a tentar fazer é tentar não sair do centro de Lisboa, porque acho que artesãos no centro da cidade, ou mesmo ainda dentro da cidade, é importante porque fazemos parte da paisagem da cidade. Mas as rendas estão cada vez mais, sim, estão a disparar imenso. Los talleres de artesanía se están transformando en locales para nuevas empresas, las llamadas start-ups, muchas creadas con dinero de fuera que empiezan a instalarse en pleno centro de Lisboa. Sim, há uma ganância da parte das pessoas para tentar angariar muito mais dinheiro do que... E não pensem nos locais, só pensem nas pessoas que estão aqui. Acho que é um pensamento a curto prazo. Con otros artesanos en su misma situación, ha pensado alquilar una gran nave entre varios y trabajar todos allí. Pero por ahora es solo una posibilidad. Acho que Lisboa está a perder cada vez mais a alma dela. E não temos meios e defesas para enfrentar isso. El gobierno del socialista Costa se ha ganado los elogios por la marcha de la economía y las mayores críticas por la falta de sensibilidad hacia este problema social, pero parece dispuesto a tomar algunas medidas. Não pagam impostos ao Estado. Os rendimentos que sejam auferidos por proprietários que disponibilizem as suas habitações para arrendamento a custos mais baixos que os custos de mercado. Mas temos também uma redução em 50% dos impostos para os proprietários que façam contratos com mais de 10 anos e uma redução para 10% do valor que é tributado quando sejam por contratos de 20 ou mais anos. Para frenar los desahucios, sobre todo a los más vulnerables, una medida urgente. Los mayores de 65 años o personas con un 60% de discapacidad que lleven más de 25 años residiendo en una casa no podrán ser expulsados. Una medida urgente que por el momento solo vale para un año. O que foi aprovado pelo Parlamento foi que, enquanto estas propostas não são discutidas e aprovadas na sua versão final, que separa os despejos durante um ano. Antonio quiere que María Lourdes, que siempre le ha animado y ha estado a su lado, sea la primera en verlo. La lucha ha durado demasiado, pero al final ha dado sus frutos. Hace poco le llegó la buena nueva. Qué bonita será António. Tem um cheiro de leite. Um cheiro de vinho. Muito bem. Posso abrir? Antonio pagará ahora por esta casa solo 68 euros al mes, en lugar de los 280 que le costaba la antigua, y además cuenta con más comodidades, pero sobre todo está en el barrio del que nunca quiso salir. A Antonio se le ha hecho muy largo desde que se presentó a este concurso del ayuntamiento, pero cuando le dieron las llaves de su nuevo piso y firmó el nuevo contrato, sintió que empezaba una nueva vida.
levanta com as medidas. Se não tivessem ajudado, tinha desistido, não é? Todas as pessoas continuavam a dizer que tinha que resistir, foi isso que eu fiz. Ao longo destes quase 3 anos, foi isso que eu fiz, foi resistir. Este final feliz, desgraciadamente, no es el habitual. La mayoría no lo consigue y muchos vecinos siguen siendo expulsados de sus hogares y de sus barrios. Acho que antes de fazer um fado, pensei em fazer uma canção sobre a gentrificação e o turismo de massas em Lisboa, porque sou de cá, de Lisboa, vivo cá. Era inevitável falar sobre o que me rodeia. Quando um sismo de verdade derramar sobre a cidade, euforia sepulcral. Aunque hay otra Lisboa, la que todos quieren mantener, la de los eternos paseos, la de la vida en la calle, la acogedora y multicultural, la de sus vecinos, la solidaria y la de las nuevas y viejas generaciones, y por qué no, también la de los turistas, la de la esperanza y la resistencia, la de los melancólicos fados. Não hei de chorar por ela, se ela não chorar por mim.